Amigos e amigas, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Vianza TV. Meu nome é Francioles Vianza e, como vocês sabem, aqui no nosso canal nós falamos de cultura de modo geral, com certo carinho pela literatura, que é a minha área de atuação. Também falamos sobre tecnologia, política e outros temas da contemporaneidade importantes para a sociedade. Hoje nós vamos falar sobre cenário cultural paraense. E para isso nós convidamos o jornalista Lúcio Flávio Pinto, que já está aqui na bancada do Vianza TV conosco. Já já nós vamos conversar com ele, e vocês estão livres para fazer perguntas, comentários, para interagir durante a nossa transmissão. Nós estamos transmitindo simultaneamente pelo Facebook, pelo Twitter, pelo LinkedIn, pelo Instagram. Manda um cheiro no coração de quem está nos acompanhando lá pelo Instagram. Se vocês fizerem perguntas lá, eu não tenho como jogar na tela. Vocês precisam ir no YouTube. E aí eu já aproveito para convidar para quem está assistindo por outras plataformas que nos sigam pelo nosso canal no YouTube, porque lá nós publicamos conteúdo exclusivo e mesmo aqueles que nós republicamos nas demais redes sociais, nós publicamos primeiro no canal do Vianza TV. Então, não deixe de nos seguir, de acionar o sininho para você receber alertas sempre que nós trouxermos uma nova entrevista ou postarmos um novo conteúdo. Aproveite agora a nossa vinheta para você compartilhar o link dessa nossa transmissão. Corre agora lá no WhatsApp e compartilha com o grupo dos amigos, o grupo da família, o grupo do trabalho. Ajude a nossa live a ter mais engajamento. Voltamos em 15 segundos. Professor, jornalista, sociólogo e um dos mais prestigiados jornalistas do Brasil. Uma voz atuante no jornalismo da Amazônia, praticando um jornalismo combativo. Esse é Lúcio Flávio Pinto, entre todas as definições, características e biografias que a gente pode trazer, que é bem extensa. Lúcio, é um prazer ter você aqui na bancada do Vianza TV. Seja bem-vindo. Obrigado, também é um prazer, uma honra estar aqui. Olha, já tem gente interagindo aqui, Hélio, direto de Barcarena, Lia Polaro, já estão acompanhando e comentando durante a nossa transmissão. Fiquem à vontade. Lúcio, frequentemente tu és identificado como um jornalista independente, né? Em 2026, por exemplo, a agência de jornalismo, tu assumiste como colunista da agência de jornalismo independente Amazônia Real. Explica para a gente, para quem está acompanhando, para quem não é da área do jornalismo, o que é um jornalista independente? Bom, o jornalista ele é independente se ele for jornalista, sempre. A independência do jornalismo pode ser feita através de alguns princípios ou de um só. Por exemplo, jamais escreverei matéria paga. É um princípio, é uma independência. Outra, jamais farei matéria de encomenda. Outra, não vou escrever sobre interesses privados, meus ou dos meus leitores. Então, o jornalista pode ser independente dentro de uma empresa jornalística. Eu trabalhei em empresas jornalísticas desde 1966 até 1994. Mas antes disso, eu fiz uma opção radical pelo jornalismo independente que eu já vinha praticando. Eu criei um jornal independente em 1975, aqui em Belém, chamado Bandeira 3. Fiz suplementos dentro dos jornais da grande imprensa, por exemplo, na província do Pará, desde 1967, um caderno cultural, no estado de São Paulo, no Diário de São Paulo. Mas em 1987 eu resolvi radicalizar, fazer um jornal pessoal, feito só por uma pessoa. Não porque eu não quisesse partilhar uma obra coletiva, que fiz isso no jornal pessoal, no Bandeira 3, 75, mas porque era um problema de custo. Eu não teria como contratar ninguém mais. No Bandeira 3 eu contratei, nós tivemos uma equipe que foi mal paga, mas foi paga. Por outro lado,
eu também não ia aceitar publicidade. Nenhum tipo de publicidade, seja publicidade explícita como a publicidade implícita através de algum mecenas. Então, eu acho que foi a primeira publicação que recusou publicidade. E nós sabemos que 80% do faturamento de uma empresa jornalística convencional é publicidade. A venda avulsa é uma receita bem pequena. E eu fiz sozinho porque eu queria assumir plena responsabilidade. Não deixar que meus condicionamentos, a intimidação externa, qualquer outro fator não jornalístico interferisse. E por isso, iniciando o Jornal Pessoal em 1987, eu sofri até 2019, dezembro de 2019, quando ele parou de circular, eu sofri 34 processos judiciais por causa das matérias contidas no jornal. Não que eu tivesse publicado fatos inverídicos, caluniado, injuriado, difamado, mas porque eu contraria interesses poderosos. Esses interesses poderosos me levaram para a justiça. Não porque quisessem desmentir, na maioria das vezes eles nem apresentaram provas, contraprovas, mas sim para me tirar do meu trabalho cotidiano, me impor uma tramitação na justiça, porque até advogado eu tive dificuldade para encontrar, não encontrei nenhum advogado que não fosse 3 pessoas amigas que se sucederam, e se sucederam porque não aguentaram a pressão que foi trabalhar para mim. Então, o independente é aquele que escreve aquilo que apurou sem perguntar a quem serve, a quem desserve, quem pode tirar proveito, quem vai ser prejudicado. E o indicador do tipo de matéria é que todos os 34 processos foram propostos por pessoas poderosas, um grande empreiteiro, Cecílio do Rego Almeida, da Serra e Almeida, desembargadores, madeireiros. Então, não foi por pessoas do povo, ninguém. Pessoas desconhecidas, pessoas que não têm nenhum tipo de poder. Foi por poderosos, ou seja, o jornal encomendava os poderosos. Dentro desses poderosos, um dos processos, inclusive, é sobre a questão da grilagem. Não é isso, Flávio? Exatamente. Como é que está essa situação? Como é que está essa situação atualmente na Amazônia e no Pará? Olha, eu fico perplexo de ver a incapacidade que a sociedade paraense tem de ser contemporânea dos fatos. Ela não é contemporânea. Em 1975, quando foi criado o ITERPA, o governador de então, que era Luiz Chaves, determinou a suspensão das vendas de terras por requerimento. Houve uma pororoca de vendas de terra na década de 60, antes do golpe militar de 64, nos governos Aurélio do Carmo, Moura Carvalho, Magalhães Barata. Houve um processo de requerimentos de terras. As terras eram requeridas, havia uma tramitação rápida, havia corrupção na Secretaria de Terras, Obras e Viação, e saíam esses títulos que até se superpuseram, vários títulos se superpuseram na mesma área. Foi suspensa porque, quando o Estado aceita que o processo de compra seja feito por iniciativa do comprador, ele está renunciando ao seu poder de fazer a legislação agrária, de fazer a política agrária, de impor as restrições do poder público à utilização especulativa ou destruidora da terra. E eu fico perplexo que todos os meses no meu blog eu registro venda de terras pelo ITERPA. Venda de todos os tipos. Hoje, por exemplo, o Diário Oficial publica 2 editais de comunicação de que o ITERPA fazem regularização fundiária onerosa. Uma capa que esconde o que, na verdade, é venda da terra. Em Paraupebas, que é um município de alta valorização. É o município que mais arrecada no Pará. Arrecada o dobro de Belém do Pará. Então, o requerente entra com o processo para requerer compra, o ITERPA faz a regularização. Na verdade, o ITERPA está legitimando a grilagem, porque o requerente é que sabe onde está a terra, ele presume que seja de pública, e hoje o ITERPA deixou de fornecer informações que ele vinha dando até então. Por exemplo, a área, o tamanho da área, não fornece o tamanho da área, não fornece a localização exata, não fornece a data do processo. Por quê? Se souber a data do processo, sabe que a tramitação é rapidíssima, o que não é a característica da burocracia oficial. E a área, se ele mostrar que, às vezes, várias pessoas requerem na mesma área, evitando ultrapassar o limite constitucional de 2.500 hectares. Que a partir de 2.500 hectares tem que ter
autorização do Senado. Então, isso acontece desde o início do governo já do Hélio Barbalho, desde o início. E todos os meses eu denuncio. E nunca o Ministério Público se manifestou, nunca a Ouvidoria Agrária se manifestou. Então, o Estado do Pará está perdendo, por venda, como se fosse o escritório imobiliário, o seu patrimônio fundiário, que significa dizer o seguinte: o Estado, que o governador está dizendo em Londres que o Pará vai utilizar a exploração florestal na bioeconomia, e, na verdade, ele está fazendo um método arcaico e extremamente danoso para o interesse do Estado. E há alguma expectativa, Lúcio, de que isso a longo prazo, com o atual governo, que em tese ele traz essa luta contra a grilagem, ocupação ilegal e etc., defesa da Amazônia, há uma esperança de que a longo prazo algo mude? Porque há uma proximidade entre o governador e o presidente, né? Pois é, mas é o seguinte: a Amazônia continua a ser uma área problema. Em 64, aliás, em 53, quando foi instalada a SPEB, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, para executar uma disposição constitucional da Constituição de 46. A Constituição de 46 disse que a União ia reservar 3% da receita líquida para aplicar na Amazônia, através da SPEB. 7 anos depois que foi criado o órgão. E ele durou apenas 11 anos. Em 64 ele foi extinto e foi criado a Sudã. Então, nunca foi aplicada a verba de 3%. A administração foi uma administração de politicagem, a maior parte do tempo sob o domínio do PSD baratista. E o que aconteceu foi que, quando a União interveio, acabou com aquela estrutura e criou a estrutura da Sudã para aprovar não mais projetos de industrialização da região, mas a pecuária, que foi a terrível abertura das fronteiras para a destruição. Nesse momento, ele dizia que a Amazônia é uma área problema. E, apesar de toda a retórica, continua sendo uma área problema, seja no governo do Bolsonaro, do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique Cardoso, até do Sarney. Quando o Brasil voltou à democracia em 85, o presidente, por uma dessas más sortes do Brasil, o presidente eleito não pôde tomar posse, e tomou posse o vice-presidente, que é do Maranhão, que o Maranhão é tanto do Nordeste quanto da Amazônia. O primeiro ato do presidente José Sarney foi renovar a doutrina de segurança nacional na Amazônia, criando o projeto Calha Norte. O Brasil voltou à democracia. Na Amazônia continuava a doutrina de segurança nacional, que é a ameaça das nossas fronteiras, países estrangeiros querendo invadir a Amazônia, essa retórica toda que levou à criação do CIBAN no governo Fernando Henrique Cardoso, em meio a um escândalo. Então, não vai mudar. E a cada ano a Amazônia vai desaparecendo. Não é só as estatísticas sobre quanto foi queimado, quanto foi desmatado, mas os efeitos dessa atuação mais direta, mais visível, os efeitos indiretos e quase invisíveis sobre a floresta. Então, nós já temos áreas na Amazônia que jamais vão voltar a ser recuperadas, jamais. Então, independentemente da mudança política, a diretriz continua a ser: a Amazônia é uma fronteira para a extração de produtos eletrointensivos, baseados principalmente em minérios, para o exterior. Hoje mesmo, na imprensa, publica um balanço da uma empresa de navegação do Tapajós, Navegações Unidas do Tapajós. Você vê o balanço meio bem modesto, você não imagina, e o título não sugere nada. Mas essa empresa é formada por duas das maiores multinacionais de alimentação do mundo, a Bunge, que é americana, e a Maggi, que é de Mato Grosso, da família do Blairo Maggi. Então, no mesmo caminho, vindo do Mato Grosso, por estrada, até Miritituba, lá em Itaituba, e depois embarcando em barcaças. Cada comboio desse aí representa 1.000 caminhões de soja e de milho. Aí uma parte vai para Santarém, embarca em Santarém, outra parte vem para Barcarena, embarca em Barcarena, e vai embora a soja, produto commodity, produto matéria-prima. É essa que é a missão da Amazônia, independentemente de quem está na presidência da República ou no governo do Estado. Olha, nós temos comentário aqui, o pessoal está acompanhando pelo YouTube. Nívia, boa noite, Lúcio. Andrei, grande entrevista. Márcia Ferreira também comentando conosco. Eu repito, se vocês quiserem comentar, participar, se engajar, podem publicar, que nós vamos passar daqui a pouco
para o Lúcio Flávio. Um cheiro no coração para quem está acompanhando lá pelo Instagram. Eu já vi aqui a entrada do Edi Augusto, Lucínia, Gilviana, Isabel, Livro para Dois. Está todo mundo acompanhando pelo Instagram. Pode fazer perguntas também pelo Instagram, que eu estou acompanhando aqui na minha tela e passo verbalmente para o Lúcio Flávio Pinto daqui a pouco. Lúcio, tu citaste a questão do teu blog, que hoje é um canal de comunicação que tu tens utilizado e já utiliza aí desde 2014. Tu citaste também a questão do jornal impresso, né? O jornal pessoal, que foi um marco, que é um marco até hoje ainda. E tu tens essa trajetória com essa imprensa impressa, né? O jornal, escrito, papel. Mas a partir do blog a gente tem o Lúcio Flávio agora nessa era digital. E mais recentemente o Lúcio também chega ao Instagram com uma página de notícias com esse mesmo trabalho combativo que nós já acompanhávamos no blog. Como foi esse desembarque do papel para o digital? Bom, meu coração é impresso em papel. E infelizmente, 3 dias atrás eu anunciei que eu não vou mais comprar Diário do Pará e Liberal, porque eu me sinto enganado. Eu pego o jornal, às vezes até o jornal de domingo, que é maior, em 15, 20 minutos eu já consegui ler tudo, ou tentei ler e não consegui. Então, eu com o coração despedaçado mesmo, é que eu disse que eu não vou mais comprar. Tentaria acompanhar de uma outra forma, mas não mais comprando, porque eu acho que o jornal não se respeita ao seu leitor. E o Diário do Pará, por exemplo, é talvez o único jornal no mundo que publica fotos de cadáveres. Tem vezes que são 12, 13 cadáveres numa edição do jornal. Isso é um desrespeito. Isso aí é uma violação dos direitos mais elementares que ninguém protesta, porque tem medo de enfrentar o jornal do governador do estado, do senador da República, da deputada federal, do ministro agora das cidades. Então, são autoridades públicas que não respeitam o público. Então, de certa forma, esse foi um ato de protesto. Eu sempre li jornal, desde épocas imemoriais, lendo a Folha do Norte, a Província do Pará, primeiro uma seção de esportes que eu acompanhava. Quando eu fui pauteiro nacional do Estadão, lá em São Paulo, na minha mesa vinham jornais do Brasil inteiro, do exterior, e eu levava um tempão lendo o jornal. Quando eu morei nos Estados Unidos, aos domingos, eu não trazia jornal debaixo do braço, trazia na cabeça, porque eu comprava o New York Times, o Washington Post, o Los Angeles Times, Miami Herald, trazia o The Nation, trazia o Wall Street Journal, o Christian Science Monitor. Então, eu sou apaixonado pela leitura de jornais. Quando eu morei no Rio, em São Paulo, eu lia todos os grandes jornais de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Pernambuco. Então, eu gostaria de continuar a fazer o Jornal Pessoal. Eu fiz o Jornal Pessoal durante 12 anos. Desculpe, 32 anos. Fiz de 1987 a dezembro de 89. Em dezembro de 89, ele estava vendendo pouco, porque mesmo não tem banca quase para vender jornal, e ele era só comercializado em banca. Ele estava dando prejuízo. Eu não tenho dinheiro, não tenho mais capital. Meu capital permite no máximo até eu ver o peso. Então, eu disse, não vou fazer uma despedida, eu vou encerrar abruptamente. Então, tem o último número que saiu, nem fala sobre o fim do jornal, ele desapareceu. É mais uma peça que eu vou pegar nos historiadores do futuro, se eles se interessarem pelo Jornal Pessoal. Então, eu acho que é uma perda muito grande para mim, para todos os leitores do passado, do jornal impresso em papel. E é muito difícil que esse hábito seja retomado, criado entre as gerações mais novas. Elas não leem mais impresso em papel. Eu acho que isso é, de certa forma, ruim, porque é muito mais proveitoso intelectualmente você ler um jornal em papel, anotando no próprio papel, vendo as páginas, não dependendo de energia, de funcionando a máquina suficientemente. Mas eu tive que cair na internet. Agora, a internet, eu não cedi 1 milímetro para o estilo da internet. Meus textos não são elípticos, curtos, falsos, eles são analíticos, longos, às vezes extremamente longos, porque eu acho que é minha obrigação forçar o leitor a sair da bitola da internet. Eu sei que nunca vai ser um blog de sucesso, um espaço de muita visitação, mas ele é uma fonte de resistência, inclusive ao tipo de matéria que o jornalismo
pode contribuir no meio das ciências, ciências humanas, ciências sociais, que é a visão do jornalista dos fatos que ele conhece. Você vê o seguinte, esse fato recente da divulgação dos vídeos do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Quem descobriu? Não foi os dezenas de comentadores que tem na televisão, que tem na internet, foi um repórter que não foi divulgado pela própria CNN, não valorizou o trabalho dele, o furo que o repórter teve. O repórter está na rua, o repórter é aquele que tem fontes reais, não é aquele que fica na frente do computador o tempo todo no gabinete, consultando pessoas que às vezes ele nem conhece. Eu trabalhei durante 18 anos no estado de São Paulo, que é um jornal extremamente conservador, mas eu provavelmente não teria a liberdade que eu tive de escrever nesse período uma história da Amazônia se não fosse no estado de São Paulo. Então, eu considero que o jornalista tem que aproveitar a estrutura que ainda possa existir, sobretudo para que ele viaje, visite os lugares onde a história está acontecendo, ao invés de estar consultando através do Google ou através do telefone. Olha, nós temos pergunta aqui, mas antes eu vou jogar na tela de vocês o blog que o Lúcio Flávio... É dois, né, Lúcio, que tu tens? Este aqui são cinco, e tem... São cinco. É esse noticioso... Mas tu alimentas os 5? Alimento os 5. Esse noticioso, um sobre a Vale, que ela é de um estado dentro do Pará, o outro sobre a cabanagem, o terceiro uma enciclopédia, que eu estou formando há muitos anos com base nos meus arquivos, e outro que está pouco ativado, parou há algum tempo, que era, eu vou modificar esse blog, que é com os meus textos mais longos sobre a Amazônia. Ok, então vocês têm aqui na tela um dos blogs, né, do Lúcio Flávio. A partir dele vocês também provavelmente vão chegar nos demais trabalhos que o Lúcio hoje alimenta. E além disso você tem agora o Lúcio Flávio no Instagram. Se vocês olharem aqui na nossa tela, o endereço do Instagram do Lúcio está aqui em cima. Só vocês jogarem lá no Instagram. Para quem está me acompanhando pelo nosso Instagram do Vianza TV, já pode jogar lá Lúcio Flávio Pinto Online e seguir o canal do Lúcio. Eu já estou seguindo e todos os dias eu me atualizo com as matérias que estão sendo publicadas lá. Na verdade são mais chamativos, que você pode depois ir no blog e acompanhar a matéria maior, mais extensa. Temos aqui também na tela o meu QR Code. Se você quiser ter contato direto comigo, é só apontar a tela do seu celular para o QR Code que está no nosso centro, que você vai direto para o meu WhatsApp Business e a gente pode prosear depois sobre cultura. E em breve nós vamos criar um canal de cultura no Instagram para informes e divulgação sobre esse cenário cultural do estado do Pará. Então, se você quiser fazer parte do canal Vianza TV do Telegram de Notícia Cultural, aponte seu celular para o nosso QR Code, já começa a falar comigo lá pelo WhatsApp Business, que depois, quando nós criarmos esse canal, você já vai ser incluído imediatamente. A pergunta vem lá de Barcarena. Deixa eu jogar aqui na tela. O Hélio está perguntando o seguinte: gostaria de uma análise sua, Lúcio, sobre a questão da cadeia do alumínio, que tem sua ponta final em Barcarena, e as questões ambientais atuais. Fala direto de Barcarena com o anseio barcarenense. Tem uma outra pergunta que você vai fazer ou eu respondo logo essa? Não, pode responder essa, que os outros são comentários. A história do alumínio, eu até escrevi um livro sobre isso, é de chorar. Eu considero que a história contemporânea da Amazônia começou em 1973, quando, depois da guerra do Yom Kippur, em que a Síria e o Egito, com apoio da Jordânia e de outros países árabes, atacou Israel. A partir da guerra do Yom Kippur, houve o choque do petróleo, que os árabes usaram como uma forma de pressão contra Israel, e o preço da gasolina aumentou de uma vez 7 vezes. A partir desse momento, os japoneses começaram a ver a inviabilização da sua economia. Porque no caso do alumínio, por exemplo, o Japão tinha 41 fábricas no seu território e todas se tornaram inviáveis com o custo do combustível, que o Japão não é autossuficiente em nenhum tipo de energético.
Então, a primeira missão posterior ao primeiro choque do petróleo no Japão veio para o Pará. Os japoneses que estão aqui há muitos anos têm um consulado ativo por causa da pimenta do reino que eles introduziram e a juta, principalmente a juta que eles introduziram na década de 30. Os japoneses sabiam que o Pará, como toda a Amazônia, que é a maior bacia hidrográfica do planeta, tem um potencial de energia muito grande. Então, eles vieram examinar a possibilidade de transferir parte das 41 fábricas japonesas que iam ser fechadas, foram fechadas todas elas. Só tem uma fábrica experimental no Japão que sobreviveu desse polo de alumínio que, na época, tinha 1,5 milhão de toneladas. Produzia 1,5 milhão de toneladas. Então, eles vieram para cá e chegaram à conclusão de que era possível. E daí surgiu o acordo entre o Japão e o Brasil para financiar a implantação da fábrica do polo de alumínio com a fábrica de alumina e alumínio e a mineração de bauxita e a hidrelétrica, que na época era a maior hidrelétrica do país, inteiramente nacional e é a segunda hoje, a maior em capacidade nominal. Então, eles começaram a implantação. O que é que o Japão estava... Em que condição o Japão vinha para cá? Na condição de ter que aceitar determinadas imposições do governo brasileiro, porque o Brasil era um país com disponibilidade de energia suficiente para impor isso para os japoneses que vinham para cá. No início, eles pensavam em uma fábrica de 640 mil toneladas, o que seria, na época, a maior fábrica do mundo. Eles reduziram para metade, 320 mil, ainda é a 8ª maior do mundo. Então, era uma grande quantidade, 15% do consumo de alumínio primário do Japão. O Brasil financiou a Vila dos Cabanos, o Brasil financiou o porto, o Brasil financiou a hidrelétrica, dispensando a participação japonesa de 30% do investimento. Estava previsto que custaria 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Terminou quase 10 bilhões de dólares. Quer dizer, então, um reajuste de 5 vezes, que não se explica por nenhum fator adverso, se não fosse corrupção. A corrupção foi extremamente forte na construção da hidrelétrica e é bem sintomático que o dono da empresa que construiu, que era Camargo Corrêa, Sebastião Camargo, ele tinha uma fortuna de 500 milhões de dólares e ele foi o primeiro brasileiro a entrar na lista dos bilionários de Forbes com 1 bilhão de dólares. E durante um tempo, os únicos bilionários brasileiros eram ele, o Roberto Marinho da Globo e o Antônio Emílio de Moraes do Grupo CBA de alumínio. O Japão, o Brasil ia entrar com a primeira fase da indústria de alumínio, 360 mil. E os japoneses financiariam a segunda parte, 360 mil. Para você ver como são as coisas. O acordo foi de 76. A construção começou em 83. Estavam numa ditadura. Foi inaugurado em 85. A construção começou em 81 e aí foi inaugurado em 85. Estavam numa ditadura, desde o início do projeto. Foi o Geisel quando foi em Tóquio. O BNDES, que naquela época era BNDE, se recusou a financiar a parte brasileira, porque, embora 50,9% do capital fosse da Vale, que era estatal, os 49,9% os japoneses controlavam as decisões, porque só podiam ser tomadas por maioria de 3 diretores entre 5, e o Japão poderia bloquear todas as decisões. Então, o BNDES se recusou a financiar, porque o efetivo controle nacional não existia, e ele não ia financiar uma empresa estrangeira. O que é que se fez? Emprestou do Exim Bank japonês, metade. Depois, na democracia, o BNDES financiaria a segunda etapa. Em 1987, o primeiro ano do Jornal Pessoal, o balanço de 87 deu um fator novo na história financeira do mundo. O contrato de financiamento da Obras era em dupla paridade cambial. Por que pela primeira vez se usou no empréstimo financeiro internacional dupla paridade cambial, ien e dólar? Porque o Japão perdeu a guerra e quem mandava no Japão era os Estados Unidos, mano militar, e ganhou a guerra. Então, o Japão não podia enfrentar os Estados Unidos porque ele não tem força militar para enfrentar os Estados Unidos por consequência da perda da Segunda Guerra Mundial. E mas ele começou a entrar no mercado americano, competindo com as grandes montadoras americanas, com um carro menor, consome menos combustível, mais barato.
E para impedir isso, os Estados Unidos começou a controlar o câmbio do Japão para impedir que a indústria japonesa sucateasse a indústria americana. E nós pagamos a conta, porque todas as vezes em que os Estados Unidos forçavam o Japão a perder no câmbio, o Japão cobrava da Albras a diferença. Em 87, a variação cambial, ora em dólar, ora em iene, equivaleu a 3 vezes o orçamento do Estado do Pará, que pagava os 110 mil funcionários públicos, pagava o custeio da máquina e dos investimentos. Resultado disso, nós temos uma indústria que até hoje produz alumínio primário. Tem a maior fábrica de alumínio do mundo. A Alunorte produz 16 milhões de toneladas de alumínio. É a maior do mundo. A Albras fornece 15% do consumo do Japão. E nós não temos indústria de alumínio. Nós não temos verticalização. Por quê? Porque quem manda mesmo é o Japão. Olha, eu renovo aqui o convite para quem está nos acompanhando por todas as outras plataformas em que estamos transmitindo. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Corram agora para o nosso canal no YouTube, sigam, acionem o sino lá, porque todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, vocês vão receber alertas de que há uma transmissão do Vianza TV ocorrendo. Então corram agora para nos seguir pelo canal do YouTube. Vamos entrar agora na pauta da compra de livros, sistema de compra de livros no estado do Pará, pela Fundação Cultural do Pará. É um tema, eu acompanho o blog do Lúcio Flávio e recorrentemente o Lúcio está trazendo essa pauta e traz essa pauta sempre pedindo transparência para esse sistema. Lúcio, explica para a gente por que esse sistema atual de compra de livros, por exemplo, pela Fundação, te causa preocupação. Olha, muito antes de existir a Fundação Cultural, muito antes desse tipo de operação comercial, eu já me espantava de ver o tipo de livro didático que chegava nas escolas. Por exemplo, às vezes tinha o James Joyce, Ulisses, uma escola de primeiro grau, né, na nomenclatura da época. Então, não havia nenhuma correspondência entre o leitor, o aluno da escola, e o livro que vinha para ele comprado pelo poder público e distribuído nas escolas. O que interessava era quem vai comprar, quanto vai ganhar, quais são as editoras a serem favorecidas, um cartel de editoras que colocava no mercado obras que provavelmente ela não conseguiria se não fosse através da intermediação do poder público, usando como pretexto justificativa a literatura escolar. Então, não havia uma política cultural para os livros irem para o leitor correto. E como efeito disso, de vez em quando aparecem livros na rua, livros encaixotados, lacrados, que ninguém nunca usou, são jogados no meio da rua. De vez em quando alguém fotografa e documenta isso. No caso do Pará, o que é espantoso é que os editais são publicados e não se sabe a quantidade de obras que estão sendo pagas, o preço unitário das obras, quais são os livros que estão sendo vendidos. Então, é um negócio que você compra e vende livro como compra e vende banana. Não tem uma distinção, é banana até o fim. E são volumes grandes, 2 milhões, 3 milhões de reais em cada aquisição. Quem é que Tens uma ideia de quanto já foi gasto? Não, eu não tenho. O acumulado, se eu fizer o levantamento no meu blog, eu vou ter. Porque todas as vezes que apareceu isso no Diário Oficial, eu registrei. Nunca ninguém se explicou e nunca modificou. A sensação que eu tenho com esse blog, que vem desde 2014, é da total impotência, é da falta de respeito pelo cidadão, pelo contribuinte, pelo leitor. Nunca eu recebi uma explicação, nunca. E eu publico, às vezes, casos gravíssimos, como eu estou dizendo hoje, do Iterpa. O Iterpa omitindo o tamanho da área que ele está vendendo, a localização exata e quando iniciou o processo. Isso já havia. Aliás,
anos e anos atrás, eu sempre me interessei muito por contabilidade pública. Porque na época da ditadura, eu percebi que os balanços das empresas eram uma excelente fonte de informação fora da censura do governo. Porque ninguém censura números. Então, eu comecei a estudar contabilidade, auditoria e conversar com os especialistas do setor. E eu me tornei um analista de balanço. Então, eu sempre procuro saber os dados oficiais concretos, corretos, para definir a informação. E eu publico esses dados todas as vezes. Eu levo um tempão para analisar os dados. E, às vezes, eu me surpreendo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Mineração Rio do Norte publicou o balanço dela 2 semanas atrás. Eu fiz a análise do balanço, quanto ela faturou, quanto foi o lucro líquido e tal, os números normais. Na análise do balanço, que leva 3, 4, 5 dias para fazer, eu descobri que as multinacionais, pela primeira vez, têm o domínio da Mineração Rio do Norte como uma das maiores produtoras de bauxita do mundo, instalada lá no oeste do Pará, com a sua sede em Oriximiná, no Porto Trombetas. Então, eu publico essa informação e não há nenhum tipo de reação, nem nos órgãos, em tese, que são responsáveis. Então, anos e anos atrás, eu sugeri para o Tribunal de Contas um modelo de prestação de informação do poder público no Diário Oficial, porque o Diário Oficial é a publicação oficial, tem que ter seriedade, que não tem. A maioria dos órgãos públicos que mandam as suas publicações para o Diário Oficial não respeita o Diário Oficial. Então, eu sugeri um modelo de informações que deviam ser prestadas todas as vezes que tivesse um contrato, um convênio, um chamamento público. E, na época, o conselheiro Nelson Chaves me chamou e disse: você prepara isso aí para a gente adotar? Eu preparei um trabalho técnico de um contador, entreguei para o Nelson, que se aposentou já, e foi transformado numa resolução aprovada pelo colegiado, aprovada pela sessão plenária. E o Tribunal de Contas do Estado não exige o cumprimento de uma norma que ele criou. Então, eu fico pensando, para que a gente publica isso? Se o leitor não consegue valorizar, o poder público, certo de que essa informação não se tornará pública, não cumpre, não respeita. Então, fica uma geleia geral. Vou dar um exemplo. Em 71, eu fui ao Equador, cobrir pelo estado de São Paulo, um golpe de Estado do general Guillermo Lara, que derrubou um líder populista, o maior líder populista do Equador, que é o Velasco Ibarra. Eu estava andando pelas ruas de Quito e encontrei a livraria do Partido Comunista do Equador. E entrei com todas as publicações oficiais da editora Progresso de Moscou, todas. Aí eu disse, todo marxista ele tem algumas obras do Marx que ele considera que são pecaminosas, e ele diz que não existe. Então eu cheguei com o dono, só estava ele, a bandeira da União Soviética na porta. Aí perguntei para ele: o senhor tem o Rei da Prússia, a Reforma Social? Ele me olhou já com raiva e disse: não, aqui não tem isso aí. Aí ele disse: o senhor tem a Crítica da Crítica Crítica? Aí ele disse: você é um provocador, você é um agitador, e me expulsou da livraria. Eu fui ver depois o índice de analfabetismo do Equador era quase 70%. Então é por isso que os golpistas que derrubaram o Velasco Ibarra deixavam a livraria aberta, porque ninguém vai ler. E se ler é um dogmático, não vai abrir a cabeça das pessoas. Eu me sinto mais ou menos aqui no Brasil como isso. Eu me lembro de um conto do Kafka, que era na academia. E nessa academia de imortais, como a nossa academia, talvez algumas até funcionem assim mesmo, tinha razão o imortal que esfregasse mais a testa. Aquele que esfregasse com força tinha razão. Então, mais ou menos, nós estamos nesse nível da academia kafkiana aqui no Pará. Nós temos aqui uma pergunta, eu vou já passar para o Lúcio, mas eu queria só que o Lúcio soubesse que o que tu tens encampado de publicação e visibilidade a esse processo está sendo semeado no Estado, e nós temos visto ainda de forma incipiente, mas já temos visto um certo protesto sendo apresentado, por exemplo, para a Fundação. Eu recebi informes hoje de que uma comissão da Fundação estava esses dias em Marabá
e foi confrontada pelos escritores locais com relação a essa compra. Então nós já começamos, tenho conversado com muitos escritores no estado, já começamos a fazer essa cobrança de forma mais veemente. Agora, eu acho o seguinte, só para aproveitar essa pode falar. Eu acho o seguinte, se você quer fazer algo funcionar, procure o Ministério Público com uma notícia de fato. É a expressão técnica, notícia de fato. Não fique cobrando da raposa para não comer a galinha. Vá no órgão que, em tese, ele tem que fazer isso. E eu passei um ano, escrevi 38 artigos sobre o PET scan do Hospital Filho-Loyola. Um PET scan que tem há quase 6 anos, ele tem encaixotado dentro do hospital e que permite identificar precocemente câncer. Ele permite 10 exames por dia. Cada exame custa 4 a 5 mil reais. E está encaixotado o PET scan que custou 6 milhões. O Ministério Público do Estado fez ouvido de mercador, não ouviu nada. Foi preciso que uma promotora de Castanhal do Ministério Público Federal, ela diz, na primeira ofício que ela mandou para o Hospital Filho-Loyola, com base nas reportagens do jornalista Lúcio Flávio Pinto, foi a primeira, porque meu nome hoje é maldito em todos os órgãos públicos. E hoje eu publiquei uma notícia no meu blog dizendo que foi anunciada a empresa que vai construir, adaptar e construir obras no Filho-Loyola para atuação na área de cancerologia, de medicina nuclear, mas não cito o PET scan. Presume-se que o PET scan vai ser incluído nessa obra de 18 milhões, quase 18 milhões de reais, e vai ser construído depois de 6 anos encaixotado. Então, o cidadão que defende seus direitos tem que procurar os órgãos e incomodar. Só para dar mais um exemplo, eu fiquei assim um tempo na Universidade de Gainesville, na Flórida, que é uma das melhores bibliotecas sul-americanas, tem 900 mil volumes na área da América Latina. E eu como professor lá, eu tinha acesso às estantes. E fui lá e encontrei um livro raríssimo, que estava na seção de obras gerais. Fui com a chefa da biblioteca, que era uma cubana naturalizada americana, disse para ela, olha, essa obra aqui é raríssima. Não só raríssima pela viagem que esse capitão fez na Amazônia na época, como porque pegou fogo a edição, só sobrou um volume, que é esse que está aqui. Aí, tudo bem. Um dia depois ela me ligou, professor, você pode vir aqui na biblioteca? Fui. Eles fizeram uma solenidade para me homenagear, porque eu tinha recuperado essa obra, e com essa obra eles subiram um patamar das bibliotecas universitárias dos Estados Unidos. Então, a gente tem que cobrar os direitos que nós temos, mas não indiretamente, diretamente. No caso, por exemplo, não tem obra de escritores paraenses, deviam exigir que a Fundação Cultural apresentasse a lista de livros que ela compra e para onde vai distribuir. Qual é o valor unitário, o valor global, o tipo de livro e para que escolas vai, para que séries vão, para saber se realmente tem uma função didática ou é uma função comercial. Compra-se e vende esse livro como se compra e vende banana. Pô, pelo menos a banana o aluno come, né? O livro, ele não pode, só o bode Francisco Aureliano aqui come livro. Flávio, me parece que zanzando ali nessa mesma seara da compra de livros, estão também as chamadas inexigibilidades de licitação, que é um outro tema que tu trazes muito no teu blog, mas geralmente, pelo menos na maioria das vezes, está associado a atos da SEDUC, da Secult. Então, esse tema da inexigibilidade de licitação parece ainda um pouco incompreendido pela parte dos produtores culturais. Eu queria que tu explicasses para a gente o que é essa inexigibilidade e se ela tem servido como uma válvula de escape para gasto público. Olha, eu acho que nenhum estado na Federação Brasileira financia tanto música quanto o estado do Pará. Hoje, por exemplo, também no meu blog tem uma matéria que diz que está chegando a 2 milhões de reais só em abril o financiamento de espetáculos musicais por grupos que eu não conheço, nunca ouvi falar, que não se conhece nem a língua portuguesa, porque os títulos desses grupos não constam do arsenal de linguístico da língua portuguesa,
são forrós, são pessoas que não têm as condições que justificam a inexigibilidade de licitação, porque não são notórios, não têm qualidade incontestável, mas sempre é inexigibilidade de licitação. Não tem nem chamamento público, que é o regime mais primário de licitação. Chamamento público, que serve para várias coisas, mas não serve para espetáculo musical. O governo não é empreiteiro, não é empresário, não é negociador de espetáculo musical. Ele é fomentador de cultura. E o que é que esses espetáculos de música precários têm de continuidade cultural, de acumulação cultural? Nenhum. Eles vivem do cachê. Esse cachê antes era distribuído através das emendas parlamentares. Então, o parlamentar de Mãe do Rio mandava pagar 30 mil para um espetáculo musical em Mãe do Rio, e uma parte ficava com ele mesmo e outra parte dividia com outros. E nem o artista recebe diretamente, porque tem intermediação de empresas que atuam como procuradoras dele e que recebem, o pagamento é feito com essas empresas. Não aparece nos extratos de inexigibilidade, não aparece nem o nome do responsável da empresa que assinou com o presidente da Fundação Cultural do Pará. Não aparece. Então, eu chamo de farra do cachê. Farra do cachê artístico. É uma farra de dinheiro público. 2 milhões só. Abril não terminou. Todo dia está saindo. Forró de não sei de quem, artistas, cantores que não são notórios, não são conhecidos. Pode até ter seu valor, mas não para receber o valor que eles recebem. E é muito acima do que ganham os músicos, cantores e compositores no mercado privado. O cara ganha, um grande pianista ganhando R$400 para se apresentar a noite inteira. E nesses lugares ele ganha 7 mil, 10 mil reais por uma apresentação. Então, fica claro que primeiro, política, porque o responsável que possa ter pretensão política, e a secretária de Cultura já tentou se eleger várias vezes, e usando, inclusive, esse esquema de farra cultural. E a divisão, é uma rachadinha também. É a rachadinha mais peculiar do Brasil, é a rachadinha cultural das músicas. E por que não tem teatro? Por que não tem literatura? É só música, que é a forma mais simples. O artista que ganha ele, em tese, recebeu 7 mil por uma apresentação, quanto é que ele fica realmente? Quanto vai para o empresário? Quanto vai para o cara que conseguiu a verba? Antes ele ainda dizia, emenda parlamentar hoje nem fala mais. Então, cada vez que o blog, que é o único que cobra, que eu não conheço nenhum outro, cada vez que o blog cobra, ele reduz a informação. E o governador não diz nada. Agora, Flávio, só uma dúvida. Essa emenda, quando tu falas emenda para o artista, tu estás falando no retrato do tempo. Eu entendo que não é de agora, que seria entregue direto para o artista, é isso? Não, seria entregue direto? O deputado estadual, o deputado federal, eles apresentam a emenda destinando recurso para aquele grupo musical fazer o espetáculo dele. É a emenda do parlamentar que é feita. Até o ano passado, ainda se falava, se apontava como a origem do dinheiro a emenda parlamentar. Hoje, você vê, não tem mais nada. É em código, é um código que se refere ao regime usado, que não é de licitação pública. Então, antes, no início não havia empresário remediando, era o artista. Hoje, só o empresário que recebe. O empresário é que faz uma relação comercial, contratual com o artista, mas quem recebe o dinheiro é o empresário, que não é identificado, só aparece o CNPJ dele. Na maioria das vezes não aparece nem o endereço da empresa que ele é proprietário. Olha, nós estamos recebendo comentário aqui de quem está acompanhando nossa entrevista, direto do Marajó, canal Marajoando Cultural. Que bom ver e ouvir, Lúcio Flávio. Parabéns pelo espaço, Vianza. Obrigado, Marajoando. Olha, quem quiser... Aliás, sigam agora no YouTube o canal Marajoando, que trata sobre as notícias do nosso querido Marajó. Saudades do jornal pessoal. Diego Cardoso, boa noite, perdão pela demora. Chegando. José Andrade, destaco aqui. Estive anteontem em Ananindeua com o nosso querido José Andrade, que foi empossado como presidente da Academia
de letras de Ananindeua, a nossa querida Alaninha, uma noite maravilhosa ali de renovação cultural. José Andrade acompanhando conosco, boa noite, presidente, lá pelo YouTube, perdão, lá pelo Instagram. Excelente entrevista com esse dinossauro do jornalismo, sério e competente. Eu vou encarar como elogio. Dinossauro do jornalismo, nada. Eu também já mereço por esse lado, né? Nada. Eu me sinto realmente, às vezes, um dinossauro mesmo. Gostaria de ter a mesma força. Então, vocês estão comentando, podem comentar, fazer perguntas, viu? Façam perguntas se vocês desejarem, que nós vamos passar aqui para o Lúcio Flávio Pinto. Lúcio, tu apontaste agora várias situações envolvendo a cultura e essa situação hoje dos gastos públicos relacionados à cultura. Eu vou recordar aqui de um período da minha vida em que eu tive uma vida clériga, e eu me lembro que era interessante nessa época porque quando acontecia, por exemplo, de uma igreja ser assaltada, no dia seguinte, o líder clérigo não permitia que se fosse à delegacia fazer boletim de ocorrência. Me parecia um tema delicado e que era melhor deixar para lá. Quando eu vejo essa questão de corrupção na cultura, não me parece um tema que a gente vê, por exemplo, na internet, no jornal, o tempo todo explodindo grandes casos. Existe um melindre por parte do próprio produtor cultural de tocar na ferida, de levar esse tema adiante? Parece que na cultura não tem corrupção. Como é que tu vês isso? Tem, e muita, porque quando uma pessoa aceita participar de um esquema que só um grupo restrito, quantos tem que recebem cachê artístico? Eu coloquei a relação de todos eles que recebem. Então, vamos dizer, tem 40 pessoas, desses 40, quantos realmente são músicos profissionais? Quantos se apresentam fora do circuito patrocinado pelo poder público? Poucos, ou nenhum. Então, mas, por outro lado, também aqueles que não participam não se manifestam. Desde 2014 eu acompanho isso, mas sobretudo de 2019 para cá, porque ficou farto no governo do Helder. Então, já tenho, quantos hoje seria? Eu vou dar um número bem modesto, uns 150, 170 milhões de reais desde então, patrocinando espetáculos artísticos, de música. Isso é uma compra de consciência, porque ele fica atrelado ao compromisso que ele tem para poder receber o dinheiro que ele recebe. E, por outro lado, os outros silenciam porque têm medo de comprar a briga ou porque um dia esperam receber isso, porque ninguém recebe cachê no valor que a Fundação Cultural do Pará paga. Ninguém. E quais são os critérios de qualidade para selecionar essas pessoas? Não há. Quem é que decide para quem vai dar o dinheiro? É uma decisão de cima para baixo solitária. Não tem um conselho, não tem um colegiado. Seria a mesma coisa para os livros. Deveria ter um conselho para pessoas de notório saber, não nesse notório saber de fancaria que leva, por exemplo, ao preenchimento do cargo do Tribunal de Contas do Estado. Não pode ser assim. E a própria existência do Tribunal de Contas, ele é uma prova de que é um conluio entre o poder público, o poder judiciário, o poder legislativo, para fazer um circuito bem fechado, que não participa quem não está na igrejinha, não é selecionado, não está nos nomes daqueles que as pessoas puxam e dizem assim, que vai fazer. Quanto foi, deveria se fazer um levantamento, quanto foi pago até hoje para livros didáticos, livros paradidáticos, livros de literatura para as escolas públicas do estado do Pará, que é um fenômeno nacional, esse não é específico do Pará. O Pará ele é um campeão nessa promoção sistemática de cachês artísticos para o espetáculo musical. E você vê o seguinte, agora começou uma reação, ainda pequena, mas já significativa. O Amapá, por exemplo, o Ministério Público mandou devolver o cachê da Joelma. O espetáculo, numa cidadezinha a 230 quilômetros de Macapá, era metade da verba cultural do ano inteiro da prefeitura desse município, para pagar a Joelma. E qual é o compromisso da Joelma com a cultura local, a cultura do Amapá? Nenhuma.
Então, eu acho que os intelectuais estão omissos. Infelizmente, a universidade privatizou o intelectual num órgão público. Você não vê mais intelectual escrevendo, defendendo o povo, participando de debates. É tudo numa confraria dentro do campus universitário. Houve a privatização do intelectual no órgão público. É uma tristeza. E num lugar como o Pará, onde as coisas acontecem com uma velocidade incrível. Então, um exemplo. Quando se descobriu o ouro no Igarapé, Bahia, lá em Carajás, a Vale se tornou a maior produtora de ouro, superou a velha hegemonia de 150 anos da produtora de ouro da St. John Del Rey, inglesa, que até hoje ela é a maior produtora. Durante 10 anos, quanto durou o ouro do Igarapé, Bahia, a Vale foi a maior produtora. Aí a intelectualidade, os técnicos, discutiam como fazer para fazer a verticalização da indústria do ouro, com joias, etc. Acabou a jazida e ninguém chegou ao fim da discussão. Esse é o problema. A participação dos intelectuais, que é decisiva. Intelectual, para mim, é aquele que come 3 vezes por dia e pode usar a cabeça como ferramenta de trabalho. Esse é o intelectual, para mim. Não tem nada de discussão aristotélica sobre o que é intelectual. Esse intelectual, se ele estivesse participando da vida do Estado, da cidade, do seu grupo, ele poderia ter uma contribuição positiva para que houvesse a aproximação entre o tempo da realidade e o tempo da consciência. O grande problema no Pará, onde tem, por exemplo, do nada surge a maior indústria de alumínio do mundo, tem a maior província mineral do mundo, subitamente, quando as pessoas vão tomar consciência, já acabou, não tem mais a riqueza, porque ela não é renovável. Os intelectuais deveriam estar participando e não participam. Cada um está com a sua currículo de pós-doutorado, fazendo teses bizantinas, e não participa da vida pública. Esse é um problema grave. Com isso, o que acontece? O nível da realidade é um, o nível da consciência é outro. E a consciência está, no mínimo, atrasada 50 anos em relação à realidade. Temos uma pergunta aqui, Flávio, exatamente sobre os intelectuais. Vou jogar na tela. Pergunta da Nívia da Silva Barbosa. Qual é o papel da universidade ou intelectuais na Amazônia? Lúcio, o que eles têm feito? Acho que tu já deste uma prévia aí, né? Mas se quiser elaborar mais... Como eu digo o seguinte, o Pará é uma região colonial. Em 1973, eu digo que começou a história definitiva da Amazônia, porque se está extraindo daqui bens eletrointensivos, intensivos em energia. Não é à toa que nós temos a primeira maior usina hidrelétrica, a segunda maior usina hidrelétrica, e em Rondônia tem a 7ª e a 8ª maior usina hidrelétrica. Então, na Amazônia estão operando atualmente a primeira, a segunda, a 6ª e a 7ª, não a 7ª e a 8ª, a 6ª e a 7ª hidrelétrica do Brasil. E a Amazônia, ela faz metalurgia, ela faz aciaria? Não, que são altamente demandadoras. Ela faz minério de ferro, minério de cobre, minério de manganês, minério de alumínio, que são eletrointensivos em si. Eles existem porque eles acumulam uma eletricidade muito grande. E lá em Naubras, para produzir as 450 mil toneladas que eles produzem hoje, você consome mais energia do que Belém inteira, com 1,5 milhão de habitantes. Para produzir o quê? Um metal que chega lá no Japão, ele é transformado no primeiro produto, que já aumenta 4 vezes o valor agregado, e no último produto da escala, que é dos computadores, 30 vezes. Me confirmem nos bastidores se vocês estão nos ouvindo. Olha, o Mini Livro acabou de comentar que sim, dá para ouvir. Então deixa eu tentar trazer aqui o Flávio novamente, só um momentinho. Flávio, me ouves? Ouvindo agora. Pronto, voltamos. Depois deste pequeno... Gente, programa ao vivo. Eu até disse para o Flávio antes de nós entrarmos que programa ao vivo ao longo desses 3 anos aí que nós estamos apresentando o Vianza TV, já aconteceu de tudo. O mais engraçado foi quando um entrevistado deixou o telefone cair e só vi a imagem do entrevistado pular. Então, Flávio, tu queres concluir o que tu estavas falando antes da gente seguir para aqui para a próxima pergunta? Não. Eu queria saber só quanto tempo a gente ainda vai ter. Está dando 1 hora e 7 minutos. Né?
Vamos já encerrar. A pergunta só que foi feita aqui, e logo em seguida a gente já caminha para encerrar, que foi a pergunta da Anne. Quais são os incentivos para apoiar o escritor paraense junto às secretarias de Educação e Cultura? Acho que ela quer saber se existe alguma política pública hoje que beneficie a classe. Olha, tem na época da Feira do Livro, né, tem um standzinho lá dos escritores paraenses, mas isso é sazonal e não cria uma política contínua. A gente vê o seguinte, que apoio primeiro para a música, e o pior é o seguinte, é a música comercial. Se fosse uma música de vanguarda, uma música de câmera, uma música sofisticada, se fosse para formar músicos, tudo bem, mas patrocinar com altos cachês uma música comercial, isso está errado. Contratar gente de caríssima para vir participar de espetáculos musicais. O que eu acho que poderia ser feito é o seguinte, vou dar uma ideia concreta. A casa solar lá da Praça do Ferro de Ingomar, que é uma casa magnífica, maravilhosa, ela já caiu uma parte da plativanda, está toda cheia de árvores. Podia fazer ali, o Estado indenizava, desapropriava e fazia ali a casa da formação do escritor. Então, é um centro multidisciplinar em que se haveria de desenvolver as qualidades dos escritores. Então, ali seria só para dominar a língua portuguesa, uma biblioteca muito bem criada, muito bem montada, para que se aproveitasse as qualidades naturais das crianças, dos adolescentes, para que aí sim se lapidasse esses diamantes. O Conservatório Carlos Gomes, ele descobriu que as crianças da Amazônia têm uma habilidade para tocar instrumentos, como, por exemplo, o violino. Porque esse movimento do violino exige, se você não tem a munheca apropriada aos 7, 8 anos no máximo, você jamais vai ser um espala, jamais um solista. Pode até tocar. Eu me lembro que lá em São Paulo eu ia num restaurante que tinha um senhor que tocava o violino. O violino mal tocado é uma coisa horrorosa. Aí eu fazia o seguinte com ele, eu convidava ele para almoçar comigo. Porque enquanto ele almoçava comigo, ele não estava tocando violino. Então eu fazia uma censura gastronômica com ele. Então ele sentava do meu lado e comia, e eu não era obrigado a ouvir o violino dele. Então a gente precisava adestrar o escritor para essa função. Me lembro também da Nixdorf, uma fábrica alemã de só cabos de computador, que foi instalada em Redenção. Por que foi instalada lá em Redenção uma fábrica alemã de cabo de computador? Porque a produtividade da nativa, originária dos índios, é muito maior do que a operária alemã. A Nixdorf acabou tendo que fechar a fabriqueta que ela tinha lá, porque teve problema com a fazenda da aldeia, que era 40 mil hectares da própria Nixdorf. O que é uma história interessante, porque mostra que nem sempre o capital estrangeiro é espoliador. Na maioria das vezes na Amazônia é o capital nacional. Eu digo o seguinte, se nós sobrevivemos aos americanos, nós não sobreviveríamos aos paulistas, que têm o espírito de bandeirante, de amansar a terra com a pecuária, escravizar o bugre. Ela continua essa mesma mentalidade na maior parte das vezes. Eu não estou falando só do paulista, estou falando do paulista como símbolo, como faria nos Estados Unidos no texano. Então, o que eu acho é que falta é isso, aproveitar esse talento natural, o Estado subsidiar esse talento, fazer uma escola de arte, de cultura, para que no futuro ele possa ser, através de uma política de publicação dos trabalhos, dos melhores trabalhos, em livro, se poder formar não só o leitor, mas também o produtor. Ok, olha, quem está nos acompanhando cessou perguntas, mas se vocês quiserem fazer comentários, ainda dá tempo. Só não vamos abrir mais para perguntas. Faço minha última questão aqui com o Lúcio Flávio, que é a seguinte. Lúcio,
Dado de curiosidade, quais são os livros e autores que te influenciaram na tua formação quanto leitor crítico? Aconteceu uma coisa muito engraçada, muito interessante. Eu nasci em Santarém, fiquei em Santarém de 1949 até o início de 55, quando o papai veio tomar posse como deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa. E o papai também ele tinha um jornal dele também, o Baixo Amazonas, que durou 4 anos, um jornal bem feito, semanal. E ele era também vendedor de livros. E tinha um quarto, uma sala lá em casa, uma casa bem grande, cheio de livros. Era proibido entrar, porque eram os livros que ele vendia. Um dia alguém esqueceu a porta aberta, eu entrei e estava no chão. Eu devia ter uns 4 anos, eu não me lembro disso. A história que me contou foi a minha mãe. Aí eu estava sentado com a mãe, veio, ela ia me ralhar. Mas ela viu tão interessado que ela sentou do meu lado e começou a conversar. Eu estava lendo, era maior do que eu, o dicionário Lelo Universal, em 5 volumes, uma capa dura, duríssima. E eu não estava, claro que não estava lendo, estava vendo, mas o que me atraiu era que os bicos de pena, tinham milhares de bicos de penas em cada vocábulo, cada página, o total dava milhares, nos 5 volumes. E a mamãe começou a dizer o A com crase, o A sem crase, o A agudo, até que a primeira palavra completa era o ábaco. Aí ela leu bem, ábaco. Você sabe o que é o ábaco? É a máquina de calcular antiga dos chineses, milenar dos chineses. Até recentemente, eu acho que ainda tem, até hoje, uma escola de ábaco na China, que ensina a calcular. O primeiro computador do MIT, em 1951, com 12 metros de altura por 30 metros de largura, com milhares de válvulas que duravam alguns minutos, o operador do ábaco fez o cálculo mais rápido do que o primeiro computador. Então, a mamãe me ensinou a ler através do dicionário. E eu fiquei uma pessoa que admira o dicionário. Então, o primeiro dicionário, eu tenho esse livro até hoje, os 5 volumes do Lelo Universal, que, aliás, a livraria Lelo no Porto é uma das mais belas do mundo. Então, eu comecei com isso. Por isso que o meu vocabulário, e o Lelo, além de ser um dicionário, ele tem uma abonação muito grande. Então, ele cita os trechos daquela palavra nos melhores autores. Então, o meu primeiro livro foi o Lelo. Depois, claro, Monteiro Lobato, a obra completa de Monteiro Lobato. E teve um livro, eu já tinha uns 8, 9 anos, em Belém, a História da Revolução Francesa, do François Mignet, que era um livro que eu, um menino, consegui ler e entender. E muitos anos depois consegui encontrar na edição francesa e fui reler com o mesmo prazer, o mesmo conhecimento. Esse é o grande livro que uma criança lê e o adulto volta a ler, e que o Kant dizia que a releitura é a verdadeira atividade cultural, muito mais importante do que a primeira leitura. Então, esse é o grande livro. Derradeiro comentário com a gente aqui, o Diego Cardoso, informando que é conterrâneo do Lúcio. Lúcio, eu sou de Santarém também, então temos... Passou aqui pela nossa tela Santarém, Barcarena, Ananindeua, Marajó, então tivemos aqui uma audiência de vários locais do estado do Pará. Eu sou muito grato por todos que acompanharam a nossa transmissão. Informo que a gente vai reapresentar esta live em forma de live no domingo no meu perfil 1. Depois nós vamos dar uma editada para a gente cortar esse nosso momento de internet instável e vocês vão acompanhar essa entrevista novamente no domingo a partir das 19h30 no meu perfil pessoal 1. Então avisa lá para os teus amigos, para quem te segue no Facebook, que vai dar para acompanhar também em forma de live no domingo às 19h30 e eu estarei nos comentários para responder, para comentar, para interagir junto com vocês. Eu quero agradecer a presença do Lúcio Flávio aqui conosco. Sou um admirador pessoal do Lúcio e da trajetória dele. O seguinte, que está acabando a bateria, se por acaso eu sair de cena, não é má educação, não é a bateria mesmo. Sem problema, Lúcio. Então vamos correr, vamos fazer que nem narrador agora de futebol que já vai correr para marcar o gol. Eu quero te agradecer, Lúcio, dizer que eu sou teu admirador. Quiseres dar aí um adeus pro povão, depois a gente sai.
Tá certo. Eu quero agradecer a todos os que sobreviveram à entrevista até agora. Muito obrigado. Boa noite. Retornamos com Vianza TV ao vivo na semana que vem. Cheiro no coração.